Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hope Hour, que é esse podcast que traz esperança para você todas as semanas. Estou aqui hoje com uma figurinha nova na frente das câmeras, mas que está sempre por aqui. Fala, Thales. É isso aí, um prazer. Eu fui pro podcast do lado, acabei caindo nesse aqui. Errou a porta. Errei a porta. Inclusive, falar em podcast ao lado, para quem assistiu aí o podcast da Aline, quem quiser entender a referência é só clicar no link aí embaixo e procurar o episódio dela, tá? E olha que ele era muito improvável, então é um milagre. Assistam o podcast da Aline aí que se aconteceu com o Thales, esse milagre vai acontecer com você. Tenha isso em mente. O Hope está alcançando esse objetivo, levando esperança, né? Temos pra fora e pra dentro de casa. Temos testemunho vivo, né? Que alegria, pessoal, estar aqui com vocês mais um dia, gravando esse podcast. E continue nos seguindo, continue compartilhando, comentando em cada vídeo, interagindo. Mande para as pessoas que você acha que essa história... Sempre tem histórias que falam muito e você identifica que, nossa, vai ser uma bênção para aquela pessoa. Envia para ela, né? Seja bênção na vida dessas pessoas também. Que alegria estar aqui com vocês. Isso aí. E antes da gente apresentar a nossa convidada especialíssima, vamos falar dos nossos patrocinadores? Profetizando, já que a gente vai ter vários, né? É isso aí, pessoal. Esse episódio, esse programa só são possíveis graças à IDX Data Center, que é a empresa de data centers aqui de Palmas, a primeira da cidade e da região norte que vai te entregar a menor latência. O que é um data center? São aqueles supercomputadores gigantescos que estão lá para armazenar dados e facilitar a sua vida, seja com o site ou com os dados da sua empresa. Então, quer saber e não entendeu nada do que eu tô falando? Clica no QR Code que tá aqui embaixo ou aponta a câmera do seu celular e vai lá conversar com os meninos que eles têm uma solução em dados para vocês. Isso aí, muito bem. Falou se você tudo, é do Thales. tempo da datilografia, se você fez curso na Microlins, clica aqui no QR Code que você vai entender o que a gente está falando. Bom, estou aqui com Ana Paula, doutora Ana Paula, minha amiga, colega de profissão, suporta esses meninos aqui também na faculdade, né? Amores. Ela é toda cuti-cuti com os meninos, não é rígida igual eu, não. Aninha, muito obrigado pela sua presença. Que alegria ter você aqui, né? Já fizemos um pré-podcast aqui antes de ligar as câmeras, né? Verdade. Você é uma inspiração, assim, uma pessoa que traz uma esperança pela sua história, pela sua postura. A Ana é mãe, ela é professora, é médica, como eu falei, mas acima de tudo é cristã, pastora e tem uma história incrível para contar para a gente. Bom, eu quero dizer para vocês que estar aqui hoje é um presente para mim, um presente de Deus. Eu acredito muito que esse momento foi um momento preparado por Deus para estar aqui com vocês. E vocês também moram assim muito no meu coração, como o Rafael falou. Você também é uma inspiração para mim. Rafael é uma pessoa que eu confio demais, você sabe disso. O Thales é um filho, né? Eu digo que eu nem sou professora desses meninos, Rafael. Eu sou um pouquinho mãe de cada um. Ela denga, puxa a orelha. E conhecer esses jovens maravilhosos, né? Como o Marcos, os meninos. Tão bom ver pessoas tão jovens dedicadas a levar a palavra de Deus, que é a essência das nossas vidas. Não é verdade? Amém. Ana, todas as semanas, né, nós trazemos um tema aqui. E nessa semana a gente queria falar sobre a esperança e o luto. Existem várias coisas sobre as quais você poderia nos ensinar, sabe? Como conduta, como profissional, como pessoa. A Ana é sempre tão amável como o Thales falou. Mas hoje a gente queria falar sobre esse momento tão difícil que foi na sua vida, que foi o luto. Sim. E a gente queria que você contasse um pouco dessa história e como Deus trabalhou e tem trabalhado na sua vida. E eu tenho certeza que, assim como já edifica muitas vidas, vai edificar muitas outras pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo nessa hora. Certo. Eu sempre pedi a Deus que a minha vida fosse uma vida de alegria, alegria com o Senhor. Eu imagino que minha vida tenha transcorrido em 3 fases. A primeira fase foi da minha fase de infância, criança e adolescente, onde eu sempre perguntava para Deus: Senhor,
Por que eu não sou totalmente feliz? Eu cresci num lar onde meus pais são exemplos para mim, de casal. Um homem e uma mulher apaixonados um pelo outro. Tanto é que hoje minha mãe tem Alzheimer e o meu pai está ali firme e forte do lado dela. Então, sempre vivi num lar onde eu fui muito acolhida, muito amada, muito desejada e que eu era muito exemplo. Sempre assim, muito estudiosa, sempre corria atrás dos meus sonhos. Mas faltava em mim algo diferente, alegria. E eu sempre busquei essa alegria. E eu sonhava em fazer faculdade, fui fazer faculdade fora, em Goiânia. E em Goiânia eu tive uma parte da história da minha vida e ainda não tinha conseguido essa alegria. E voltei para Palmas, já formada como farmacêutica bioquímica. Além de médica, eu sou farmacêutica bioquímica. E comecei, assim, nessa nova capital, nessa cidade promissora, nessa cidade de Deus, a minha vida profissional. Mas eu sempre buscava algo diferente, algo que embasasse o meu coração nessa tal alegria que eu buscava. E foi quando, um dia, eu, fazendo um trabalho como farmacêutica bioquímica, tive que ir no HGP de Palmas. E lá eu conheci um jovem ortopedista, lindo, né? E ele falou, quando ele me viu, ele falou assim, essa será a minha esposa. E aí começou a minha história com o meu Marco Aurélio. Ele sabia que ia casar com a senhora, mas a senhora já sabia que ia casar com ele? Não sabia, porque antes eu tinha vivido uma história muito linda também, Thales. Depois é um outro capítulo, muito linda também. E que não teve um desenrolar como eu esperava, mas Deus sabe todas as coisas. Hoje eu estou aqui para te dizer, realmente Deus sabe todas as coisas e todos os momentos e o tempo certo para cada um de nós. Eu me casei com o Marco Aurélio, né? Como é do conhecimento de todos vocês, e a gente, assim, foi depois de um mês que ele ficava insistindo em namorar comigo, eu falei assim, não, eu vou namorar com você. Marco Aurélio já tinha uma vida cristã, já era convertido, e eu ainda não. E foi aí que eu conheci Jesus. Então, aquele rapaz, todo mundo assim gostaria de ter um rapaz como o Marco Aurélio para o namoro, né? E eu falei, Senhor, se for para eu realmente namorar esse rapaz, eu vou falar tudo da minha vida para ele. E falei, olha, eu não sou crente, mas eu gostaria muito de conhecer Jesus. E o Marco Aurélio me levou para a igreja. Me mostrou quem era Jesus. E eu aceitei Jesus e começou a minha vida ao lado desse homem maravilhoso, que é o meu grande amor, né? Eu nunca vou deixar de dizer isso. As pessoas, quando vão morar com Jesus, elas não deixam de viver conosco. A gente vive o amor, o carinho, as lembranças o tempo todo. E eu me casei, nós vivemos 23 anos de casados e 1 ano e pouco de namoro e noivado. Então, eu digo para vocês que foram 24 anos maravilhosos. Meu companheiro, meu amigo, meu pastor, aquele homem que semeava amor, sem pedir nada em troca. Quem conheceu o Marco Aurélio sabe como ele era. Um pai maravilhoso, um genro maravilhoso. Marco Aurélio se transformou num filho dos meus pais. Uma pessoa assim de testemunho vivo e um homem que sempre buscou a Deus em todos os momentos. E quando chegou a pandemia, ele foi uma das pessoas que mais me ensinou. Falou, Ana Paula, tem tantos pais de famílias que chegam no consultório e me dizem que as empresas fecharam, que não estão conseguindo vender, que está tendo dificuldade para ter o alimento para os seus filhos. Vamos arrecadar a cesta básica? E a gente começou um projeto lindo de arrecadar cestas básicas e não tivemos medo. Fomos para as regiões mais vulneráveis, entregar a cesta básica, orar com as pessoas, lógico, tomando toda a cautela, né, de biossegurança, mas a gente levava o amor de Deus. Nunca deixamos de pregar, fazíamos as pregações online.
iniciamos um processo dentro da igreja que a gente chamou de Momento Saúde, onde a gente tentava levar informação naquele momento, né, Rafael? A gente não sabia de muita coisa. Um momento tão difícil, né? Foi um enfrentamento difícil, enfrentamento das nossas vidas seculares dentro de casa, onde o medo tomou conta da gente, o isolamento trouxe muitas sequelas, mas a gente tinha Deus. Nossa casa tinha Deus e a gente não podia deixar de ajudar as pessoas. E os profissionais de saúde, de certa forma, muito expostos, né, Ana? Eu sou infectologista, então, assim, né, num contexto muito à frente, mas de toda forma, se esperava muito da ação dos profissionais de saúde, né, dos médicos, dos acadêmicos, dos enfermeiros, técnicos. Então, mesmo aqueles que não eram especialistas na área acabaram sendo muito expostos, porque foram os que menos ficaram recolhidos, né? Os que mais se expuseram. A gente chamou muito de linha de frente, né, Rafael? Frente. E realmente a gente era linha de frente. Os pacientes, quando chegavam no hospital, na UPA, eles depositavam ali a esperança. Por favor, cuida dele, cuida dela, cuida do meu filho, cuida do meu pai. E mesmo nós, não sabendo um protocolo, não existia um protocolo adequado, a gente foi à frente. E ele sempre dizia assim para mim: Ana Paula, nós somos guerreiros em todo tempo e lugar. Tanto é que o Marco Aurélio, ele se contaminou dentro do hospital, né, cuidando de vidas também. A gente não sabe ao certo quando foi, que momento que foi, mas a gente sabe que uma das possibilidades foram essa. E aí eu me peguei numa situação extremamente dolorosa da minha vida, quando nesse momento eu tive Covid, minha mãe teve Covid, mas eu nunca esperava, Rafael, que uma pessoa como ele fosse ter o desfecho que teve, né? Tão seguro, tão feliz. E aí... Sem comorbidades, né? Sem comorbidades, 57 anos, não era hipertenso, nem diabético. Brigava comigo porque eu gosto de doce, amo doce. Ele tinha uma dieta muito saudável, né? E, de repente, o Marco Aurélio testou positivo. E, nessa época, a gente falava assim, não, vai dar tudo certo, fica tranquilo. E foi tudo tranquilo até o 9º dia. No 9º dia, a gente foi dormir, como frequente na nossa vida, a gente chorou. Ele foi dormir. E, normalmente, ele não me incomodava no sono. E aí ele foi dormir, acordou cedo e falou assim, amor, tô com um pouco de falta de ar. Eu falei assim, falta de ar? Mas tá muito, amor? Ele falou assim, tá, eu realmente, eu tô preocupada. Ele falou assim, aí eu falei para ele, não, então se você tá preocupado, vamos buscar ajuda. Né? Então, a gente já defendia a questão de diagnóstico precoce, de internação precoce, para não evoluir com momentos graves. Ele falou, não, mas vamos lá então, que aí eu faço um VNI, faço alguma coisa e volto para casa. Quando eu imaginava? Quando eu imaginar que a gente sairia e não voltaria de novo, né? A gente passa por momentos nas nossas vidas que a gente pensa assim, poxa, nunca vai acontecer comigo, isso nunca vai bater na minha porta. Um casamento tão feliz, uma vida tão boa. Não que a gente não passasse por dificuldades, mas existia uma cumplicidade muito grande. E ele sempre falava assim, olha, Ana Paula, tem uma coisa que me chama a atenção em você. Você é uma mulher indesistível. Ele me chamava assim, Rafael, você é uma mulher indesistível. E isso marcou muito o meu coração. Porque essa mulher indesistível, de repente, teve que se transformar numa guerreira indesistível. E foi o que aconteceu comigo naquele momento. E eu não sei, Rafael, eu acho que eu não estava preparada. Nós não estávamos preparados para viver esse momento. Ele já profetizava sobre a sua vida. Sim. Já liberava essa palavra, né? E entendendo, talvez movido pelo Espírito, por tudo que você teria que passar, né, Ana? Porque, assim, nós que estávamos, assim, por perto, em todo momento, e em toda a correria, eu me lembro que todo dia eu ia até a UTI que ele estava,
E dava uma olhada assim mesmo, perguntava pro pessoal como é que tá o Marco Aurélio e tal, o que tá acontecendo. Que realmente pegou todo mundo de surpresa, Foi. né? Não só ele, mas tantas outras pessoas que foram acometidos por essa enfermidade tão terrível que levou tantas pessoas. O que se passava, Ana, na sua cabeça nesse momento? Porque, como você falou, era um casamento muito feliz, né? A gente olhava de longe, o Marco Aurélio dividia até o consultório comigo no hospital, nós trabalhávamos no mesmo hospital, e eu lembro que sempre tinha as coisas dele lá, Sim. o candelabro, as Sim. coisas, as pedras de Israel, e eu deixava tudo lá. O pessoal chegava lá e falava, doutor, você é judeu? Sim. É do meu colega de consultório. Mas, então, assim, sempre foi uma pessoa com um testemunho muito idôneo, e o casamento de vocês sempre foi uma inspiração mesmo. Sim. E como você se viu nessa situação? Eu sei que muitas pessoas que passaram por isso falaram, gente, tem tanta gente ruim, pessoas que fazem mal a outras pessoas. Nós que vivemos uma vida tão entregue ao Senhor, estamos nesse momento, nessa situação tão complexa e delicada. Como você falou, às vezes nós nunca imaginamos que vamos passar por isso. Sim. E a nossa cabeça é que pessoas boas não passam dias difíceis. Verdade. A gente fala assim, poxa, um casal como vocês, de tanta oração, porque a nossa vida sempre foi muito dedicada a Deus, dedicada à igreja, casa, família, igreja, né? Por que tanta tribulação e por que tanta guerra? Mas existem guerreiros que estão preparados para lutar, Rafael. E o Marco Aurélio ele estava preparado para lutar. Marco Aurélio era um homem que acordava de madrugada, buscando a Deus, adorando a Deus, lendo a palavra, e ele ensinava isso para mim, para os filhos e para as pessoas que estavam pertinho dele. E quando ele chegou a ser internado, e depois ele realmente precisou de UTI, todos cuidavam muito bem do Marco Aurélio. Eu sou muito grata a todos que participaram desse processo com a gente, que cuidaram dele. A gente via que as pessoas tinham amor em cuidar. E por mais que o cuidado fosse tão intensivo perto dele, as coisas não iam bem. E aconteceu assim dele evoluir com forma gravíssima, a ponto de, depois de 90 dias de luta, né, uma luta incansável, ele partir para o Senhor. Então, de agosto até novembro, a minha vida foi uma reviravolta. Aí você fala assim, o que passou pela sua cabeça? Medo. Muito medo, Rafael. Mas, ao mesmo tempo, eu não poderia ter medo. Eu teria que ser a mulher indesistível. E eu orava incansavelmente e jejuava por todo esse momento. E eu falava, Senhor, eu não aceito. E aí a gente se pega naquela situação. Senhor, cura, restaura. E eu acreditava realmente na cura e na restauração. Mas a palavra de Deus em Provérbios diz assim, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa, esta vem do Senhor. Cada momento para mim foi uma guerra. Cada passo que eu tinha que dar foi um momento difícil. E pertinho, depois que ele fez o transplante, pertinho dele partir, Deus me chamou quando eu estava em oração e falou assim, filha, eu vou levar meu filho. Deus nunca tinha me falado dessa forma. Ou talvez eu não queria ter ouvido, né, Rafael? E Deus falou claramente, eu estava de joelhos, e ele falou assim, filha, eu vou levar meu filho. E está na hora. No outro dia, o Marco Aurélio partiu, dia 22 de novembro. E aí, Rafael, e Thales e Marcos, começou a terceira fase da minha vida, a fase do luto. A fase de ter que aprender a viver de novo sem o Marco Aurélio. Sem a presença dele, sem o meu companheiro, o meu pastor, o meu amigo, o meu marido e o meu amor. E é esse momento que a gente se pega perguntando a Deus, por quê? Por que ele? Por que o Senhor não curou? Por que levou? Deus, o Senhor existe mesmo? Às vezes até isso passava na minha cabeça. Coisas Senhor, que são tão fixas
passam a ser questionáveis, né? Questionáveis. O luto produz isso, né, O Ana? luto produz isso. E o luto é um processo. Não existe uma receita de bolo para isso. Não faz, você vai fazer isso e isso que vai melhorar. Não. É um processo individual, é um processo delicado, é um passo a passo. Mas, graças a Deus, eu tinha uma estrutura dentro de casa muito boa, que a gente construiu junto em Deus. Meus meninos também. Como meus meninos foram guerreiros. Eles me foram inspiração para mim. O Igor, que é o nosso menino mais velho, o Igor, no primeiro momento, ele assumiu tudo, porque ele via que eu não tinha condições de nada. E ele também não tinha. Eu digo que ele passou por um luto tardio. No primeiro momento, ele teve que assumir aquela posição de sacerdote, né? A posição de primogênito, de pai, e ele me acolheu o irmão. Resolver coisas que até então ele não tinha obrigação, né? E ele nem tinha conhecimento. Então ele... O Igor e o Vitor são estudantes de medicina também, alunos. Sim, são guerreiros de Deus. E o Vitor, ele me acolheu naquela parte de ficar realmente ali pertinho de mim, dormir comigo. Mamãe, eu estou aqui, sabe? Então, cada um, nesse momento, Deus falou assim, filho, você vai cuidar dessa parte, filho, você vai cuidar dessa parte, porque naquele momento, realmente, era difícil para mim. Hoje, estar aqui é um milagre. Esse momento aqui é um milagre. Acho que é a primeira vez que eu consigo conversar, falar um pouquinho de tudo isso que a gente viveu. E o processo, como é? Eu quero dizer para você que está nos assistindo, né? Que passou por esse momento, quer dizer para você que está passando agora, você vai conseguir. A dor, como eu poderia descrever essa dor? Uma dor dilacerante. Eu me vi no momento que o meu grande amor partiu, aí Deus falou assim, filha, agora sou eu e você. Eu tive que começar a aprender a viver, aprender a falar, aprender a andar. Eu sempre uso uma colocação um pouco dramática, mas foi o que eu senti. Parecia que tinham pego um facão e me partido no meio. Vá! E eu fiquei com uma metade desequilibrada, sem poder andar. Se sentindo mutilada, né? Um soldado que volta de uma guerra mutilada, né? Um soldado ferido. Muito ferido. Um soldado extremamente ferido, com uma dor dilacerante. E agora? Parar? Pedir a Deus para me levar também? Chegou, passou várias vezes pela minha cabeça. Deus me leva. Eu quero ir hoje, eu não consigo. A gente fala, a primeira coisa que a gente fala, eu não vou conseguir. Mas eu quero te dizer que a gente consegue. Que sejamos fortes e corajosos. E essa era a palavra de Deus que vinha todos os dias na minha vida. Filha, seja forte e corajosa. E Salmo 23, essa palavra foi a palavra que ardeu no meu coração. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Mesmo que você ande por pastos verdejantes. E eu andei 24 anos num campo florido, né? Num jardim de felicidade, de conquistas e de vitórias. E depois eu entrei naquela parte do deserto. No vale da sombra da morte, né? E o deserto, ele é uma escola. Ele promove aprendizado. Ou você morre ali, ou você sobrevive. E hoje eu estou aqui, Rafael e meninos, porque eu sobrevivi. E eu queria falar para essas pessoas que estão passando por isso. Você vai conseguir sobreviver. Às vezes a gente fala assim, eu não consigo. Deus consegue. Deus vai te ajudar. Deus vai te reconstruir. E aí eu entendi que realmente eu sou uma guerreira. E eu prossegui. Saí do meu casulo. No momento, eu entrei numa caverna que eu não conseguia falar, eu não conseguia voltar à minha vida, mas depois Deus falou assim, Ana Paula, sai. E eu fui saindo. E os amigos foram chegando. E eu fui permitindo ser consolada. E o Espírito Santo veio e começou a trabalhar. E esse processo de luto, por mais doloroso que seja, a dor tem que ser transformada em amor. E o que eu fiz? Eu fui à luta. O que eu poderia fazer que o Marco Aurélio ia se sentir feliz?
falar de Deus. Fui para as UTIs, pregar a palavra, orar com pessoas, busquei um projeto de cesta básica, fui levar amor às pessoas que estavam em dor, fui para o Jalapão, atravessei rio em ponte de madeira, puxei corda para levar, e foi a maneira que eu consegui trabalhar a minha dor, com o apoio da igreja, com o Senhor, e transformando a minha dor em amor para o próximo. Então, o que a gente tem que entender? O processo do luto é doloroso, mas a gente consegue quando a gente é forte e corajosa em Deus. Eu queria contar uma coisa que aconteceu, que eu já comentei com você. Como eu acompanhei esse processo da Ana, e quando o Marco Aurélio adoeceu, nós não tínhamos recurso, medicações antivirais, nosso conhecimento existia, nós tínhamos menos de 6 meses de pandemia, então era tudo muito rudimentar. E realmente ele pegou e foi até os melhores hospitais, mas mesmo assim não conseguiu, né? E logo em seguida, né, foram começando a acontecer e mais estudos, mais tecnologia. E mais recentemente, a Ana começou a usar tudo isso, toda essa dor dela, para ajudar pessoas. Sim. E um dia a Ana me liga e fala: Rafael, tem uma irmã minha em Cristo, que é pastora da minha igreja, e ela está com Covid-19. Eu gostaria muito que você a visse. E ela foi até meu consultório. E naquele momento, eu pedi alguns exames para ela, examinei e fiquei um pouco assustado, porque era uma pessoa que usava imunossupressores, e na experiência a gente sabia que quem usa essas medicações para diminuir a imunidade tem um prognóstico ruim, porque o vírus se replica com muita facilidade. E quando eu pedi os primeiros exames que saíram, eu liguei para a Ana, eu falei: Ana, eu estou muito preocupado com essa sua amiga. Muito preocupado. Porque o exame dela está assim, o normal é até 5, está 300. Ana, a gente vai ter que internar ela agora, né? E a Ana me perguntou: Rafael, tem alguma coisa que a gente pode fazer por ela? Eu falei: tem, Ana. Tem uma medicação que acabou de sair, o Remdesivir. A gente pode usar, é um antiviral, está sendo usado, está tendo êxito, só tem um problema, Ana. É caro. R$38 mil. E a Ana falou assim: meu Deus, Rafael, espera só um pouquinho, eu vou mandar ele para internar, mas espera um pouquinho. Gente, eu acho que não passou nem algumas horas, essa mulher tinha conseguido todo o dinheiro para a gente comprar a medicação, e a gente administrou nessa pessoa, e ela tá ótima, né? Assim, foi um caso super complicado, mas não chegou a ter maiores repercussões. E depois que a gente deu alta para ela, eu mandei uma mensagem para Ana, eu falei: olha, eu te admiro muito, porque você está conseguindo fazer da tua dor, conseguindo fazer com que você sinta a dor dessas pessoas. Isso. Sabe? E consiga ajudar essas pessoas. É verdade, Rafael. Nesse caso específico, a gente lançou a situação, e a igreja, na verdade, a igreja se mobilizou em todo o território brasileiro, e a gente conseguiu rapidinho, né, mobilizar essa quantia, porque a gente entende que naquele momento de desespero, Rafael, a gente vai buscar ajuda em quem a gente confia. Tanto no processo do Marco Aurélio, quanto de outras pessoas. Eu, inclusive, levei vários pacientes para você, porque eu falei: eu não quero que essas pessoas passem o que eu passei, a dúvida. Uma coisa que me maltratou muito foi que, além de ser esposa, de ser pastora, eu era médica. Então, eu sabia que as coisas com ele não estavam bem. E isso foi muito doloroso para mim. Mas ajudar as pessoas foi o meu processo de cura. A minha receita foi buscar a Deus. Eu queria dizer para você que está passando por isso: a sua receita é Deus. A sua receita não é tirar fotos no momento que você ainda acha que não é necessário. A sua receita não é limpar o guarda-roupa. A sua receita é Deus. É buscar em Deus. E é transformar dor em amor. E hoje eu vivo esse amor que foi plantado lá atrás. Eu não esqueci. Eu vivo todos os dias e eu peço a Deus todos os dias forças. Hoje estar aqui é uma prova do meu processo de cura, né? O luto, ele vem para a gente
transmitir o legado. Eu sei que muitas famílias, né, Thales, passaram por isso, vários alunos da faculdade passaram por isso, várias pessoas queridas, e hoje a gente está aqui para dizer para você, é possível, por mais doloroso que seja, por mais dilacerante que seja, a gente pode transformar dor em amor e superar. Não digo que você vai esquecer ou que ainda não vai doer. Dói. Às vezes você está bem e fala assim, eu consegui. Aí de repente você despenca, vá! Aí Deus fala assim, vem cá, filha. Não é assim. E projetos vão surgindo. Rafael, o que mais me chama a atenção é que quando eu falo assim, hoje eu estou fraca, aí eu recebo uma ligação. Pastora, doutora, você passou por esse processo? Ora comigo, me ensina. E aí, quando eu me sinto fraca, Deus fala, você é forte. E é isso que a gente quer deixar para essas pessoas. Vocês são fortes em Deus. Deus tem que vir em primeiro lugar. Deus e depois a família, as demais coisas. A palavra de Deus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. E aí, Rafael, eu te digo uma coisa. Eu fiquei com muito medo de não conseguir cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos. E hoje eu digo para você, eu sou tão grata ao Senhor. Nunca faltou nada. Nunca faltou alimento. Nunca faltou acolhimento. Nunca faltou nada. Nada na minha casa, nunca faltou. E assim, nunca faltou o amor das pessoas. Nunca faltou a oração. Até hoje eu recebo testemunhos de pessoas falando assim, olha, o seu marido mudou a minha vida. E outra coisa, a coisa mais linda que eu assim, ganhei em todo esse processo, foi as pessoas dizerem que o meu testemunho, o nosso testemunho como casal, mudou o casamento deles. E hoje eu falo para vocês, cuidem dos seus amores. Vivam hoje. Não vou fazer isso porque eu tenho que guardar dinheiro ou vou deixar para amanhã. Não faça isso. Você tem um sonho, busque em Deus e cuide de quem você ama. Valorize quem você ama. Diga eu te amo. Abrace, beije. Porque a maior dor hoje, eu não consegui ver, eu não consegui abraçar, eu não consegui ouvir a voz. Mas eu vivo o legado, eu vivo o amor. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Cuide de quem você ama e viva intensamente. E eu vivi intensamente, Rafael, como nós vivemos intensamente esse amor. E as pessoas falam assim, Ana Paula, e agora? E agora eu quero dizer para vocês que há quase 3 anos, né? Deus levantou situações tão peculiares na minha vida e eu sinto tanto cuidado de Deus que eu falo uma coisa, eu desejo um copo de água, o copo de água vem. E Deus tem levantado pessoas para me ajudar. Pessoas que realmente vieram fazer diferença na minha vida e que pegaram na minha mão e que estão continuando o caminho comigo. E eu sou grata ao Senhor. O Senhor é aquele que cuida, né? Sim. Eu queria deixar... Deixa eu só fazer uma perguntinha rapidinho antes. Porque isso que a senhora falou é muito verdade e muito importante. Amar enquanto se pode, ter enquanto ainda se está ali. E depois que parte, ouvir e buscar o Senhor. Só que acho que o que tem muita gente que passa justamente na fase do guarda-roupa é como ouvir esse Deus que parece que está em silêncio e as pessoas que não conhecem, onde buscar esse Deus? Thales, nesse momento eu perguntei muito para Deus, Senhor, por que o Senhor não me ouviu? Senhor, por que o Senhor não escutou o meu clamor? Deus escutou o meu clamor. Deus me ouviu e Ele sempre estava do meu lado. Mas às vezes a gente só quer receber o sim de Deus. E às vezes a resposta de Deus é o não. Né? Às vezes eu perguntava assim, por que ele? Porque ele estava preparado, Thales, e eu não. Então essa questão do guarda-roupa é o momento certo. Como buscar de todo o seu coração? Buscar através do louvor, da adoração e se derramar perante o Senhor.
Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero ouvir sua voz, porque Deus vai falar. E é o que eu volto a falar, Thales. Não é no momento dos outros, é no momento de Deus para você. É no momento certo. Incrível, incrível como nós somos abençoados, Ana, de te ouvir. Sim. E nós conversávamos agora há pouco, né? As nossas cicatrizes curam. As suas cicatrizes, nesse momento, está curando muitas pessoas e ainda vai curar muitas outras. Sim. As nossas cicatrizes, elas não somem, elas ficam para que elas gerem fé e consiga abençoar tantas outras pessoas. Eu queria ler um versículo que está em Salmos 34, no versículo 18, que diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, entristecido, né? E salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Talvez você que nos assiste nessa hora está passando por um período de luto, está vivendo momentos difíceis na sua vida, a perca de um ente querido, a distância de um ente querido. Mas o que eu quero dizer para você é que o Senhor tem consolo. Nem sempre nós entendemos e nós não precisamos de entender, mas nós precisamos de confiar. As pessoas, a Bíblia fala que o sol nasce para os justos e os ímpios. As pessoas boas também vão passar. Os justos também passam por adversidades, né? Nós não somos imunes às adversidades, às perdas, aos prejuízos, mas nós temos a certeza de que quando nós estamos com o Senhor, nós conseguimos ser levantados novamente. Cada dia é uma nova história, é um novo recomeço. E eu queria orar por você. Senhor, nós agradecemos, Senhor, porque entendemos a sua fidelidade. Sim, Sabemos, Deus. Senhor, que ela não bate às nossas portas somente quando nós recebemos um sim, quando temos um carro novo, uma boa notícia. Mas sabemos, Senhor, que a tua fidelidade se prova nos dias difíceis, sombrios, cinzentos. Sim. E que, Senhor, o Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa que está nos assistindo. Senhor, que o Senhor possa chamar para fora as pessoas que estão enlutadas, em cavernas sentimentais, vivendo, Senhor, dias sombrios e obscuros, que elas possam ver a luz novamente através da tua palavra, da oração, da comunhão. E Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, alcança com consolo cada pessoa que nos assiste. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aninha, muito, muito, muito obrigado por você ter vindo aqui, tá? Ter aberto o teu coração, a tua história. Muito obrigado. Que Jesus abençoe você cada dia mais, abençoe a sua família. Amém. Que você continue sendo essa bênção na vida das pessoas, que as suas cicatrizes continuem curando. Eu quero agradecer e dizer para vocês que esse momento é um momento muito, muito especial para mim. E dizer para quem está nos assistindo que tudo é possível ao que crê. Sejam fortes e corajosos, que tudo vai dar certo. Quando Deus nos acolhe, tudo vai bem. Amém. Muito obrigado, Marquinho. Obrigado, Rafa. Obrigado, Ana. Meu coração está saindo daqui muito, muito alegre, sabe? De ouvir essa história, de ouvir esse testemunho incrível. E sabendo também que eu preciso focar mais em algumas coisas, viver mais. Como você me disse aqui para todo mundo, né? Cuidar de quem você ama, viver aquilo que você sonha. Deus tem dado sonhos e são sonhos para serem vividos. Né? É um exemplo, fortalece a nossa fé, né? Solidifica aquilo que existe no nosso coração. Eu fico muito grato, muito ministrado com esse testemunho. Muito obrigado. Isso é uma bênção. Deus te abençoe, meu querido. Amém. Talizão, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer inenarrável. E muito obrigado você que nos assiste. Curta esse episódio, compartilhe, mande para aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra. Ative o sininho aqui para que você receba as nossas notificações também. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima.